No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Amanda Montalvão Veloso, né? A Amanda é psicanalista e a gente já se conhece de outros encontros aí. Essa não é a primeira vez que a gente dialoga. Então, Amanda, bem-vinda ao nosso diálogo de hoje. E estou muito feliz que você topou e também já queria te agradecer. Ai, muito obrigada, Mari. É sempre um prazer. Gosto muito do seu trabalho, né? Sempre muito ativo e sempre com muitas pessoas envolvidas e com muito interesse, né? Pelo que vai decorrendo aí da escuta psicanalítica para além da clínica, né? Então, para mim é uma honra. Estou com o livro da Amanda aqui, que é o Psicanálise e Contradição, o conflito na ponta da língua, esse aqui. E aí, assim, eu vou entendendo que o tema central aí passa por essa ideia da contradição. Porque é um livro, né, um trabalho, enfim, esse trabalho escrito aqui para pensar esse tema da contradição, né? O que te fez, que despertou o interesse, talvez, né? Por que contradição? O livro, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, que foi feita no Departamento de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC São Paulo. Eu cheguei a uma linha que era extremamente afetada pelas relações do inconsciente, né, especialmente com as teorias de Freud e Lacan, e uma linha que se interessa muito pela linguagem e pelos efeitos do inconsciente. E aí, quando eu cheguei com a questão da contradição, eu queria poder, de alguma maneira, teorizar por que que a gente é tão contraditório, né? Porque eu via isso de maneiras muito díspares, né? A minha primeira formação, lá atrás, foi em jornalismo, e eu cheguei a trabalhar com isso por cerca de 10 anos. Eu lidava com contradição, mas sempre como um exemplo de incoerência, algo que fizesse o sujeito não ter credibilidade, algo completamente mal visto, né, e que dizia ali de uma irregularidade do sujeito e inclusive de uma mentira e de uma falsidade, né? Então, quando você vai para o discurso jornalístico, uma contradição, ela acende um alarme de que tem ali uma mentira, de que tem que rever aquele depoimento, ir atrás daquela inconsistência, porque só na superação dessa inconsistência a gente teria aí um caminho para a verdade. Olhando para o direito, tem também, né, no âmbito jurídico, uma interpretação dessa maneira também, né, de que a contradição ela seria ali uma espécie de oposição para se chegar à verdade. E isso acontece no direito, isso acontece também no jornalismo, porque tem ali uma tradição de pensamento que é aristotélica, que coloca a contradição nesse lugar, como um lugar que não é desejável. Só que eu ficava pensando, e o que sempre puxou meu interesse, né, pelo humano e pela psicanálise e pela linguagem, é que a gente se contradiz o tempo inteiro. E eu nunca pensei nessa contradição como um dado de falsidade, como um dado de incerteza ou de uma mentira. Então, eu queria buscar se na psicanálise daria para fazer ali uma formalização teórica em cima da contradição, considerando que o nosso inconsciente dá sinais dessa contradição o tempo todo e tudo bem. O que enriquece, eu acho, o trabalho é poder trazer essa perspectiva de outras áreas, né? Assim, você que vem do jornalismo e que tem essa questão da comunicação, né? E é legal poder pensar esse contraponto com a psicanálise, né? Assim, qual é a relação que se tem, né, com a contradição? E aí você está dizendo, então, que na psicanálise tem algo que vê esse espaço, tem um espaço, na verdade, de acolhimento para essa contradição, né, do que aparece na clínica. Aparece na clínica, aparece no dia a dia, né? E é Uhum. impressionante como que é inescapável. Por sermos sujeitos divididos, a contradição ela está posta, ela vai aparecer o tempo todo. Só que Isso. quanto mais a gente tentar responder, por exemplo, a um ideal racional, né, de que Hum. haja ali controle da fala, de que haja alguma intencionalidade que está garantida na mensagem. Bom, Hum. isso o que existia até antes de Freud, né? Essa ideia de que o ser humano ele tinha ali uma vida inteira baseada pela consciência que poderia chegar ao conhecimento por meio da racionalidade, né? Uhum. Freud ele rompe completamente com isso e essa ruptura ela é tão fundamental porque ela vai colocar a razão ali no canto e trazer o inconsciente para o centro do debate. Quando ele faz essa mudança, é a partir dela que a gente tem condições de poder acolher isso que é tão humano, que é a contradição, que é a gente poder sustentar duas verdades completamente opostas e que em outro discurso
elas não cabem. Na defesa do mestrado, eu não podia me contradizer. Isso. Contradição, mas que eu estava respondendo ali a pressupostos lógicos Isso. que demandavam que eu sustentasse algo ali que fosse de uma coerência, né? Uhum, uhum. Texto e na nossa comunicação. Então tá tudo bem. O princípio da não contradição ele precisa ser respeitado em diversos âmbitos, justamente para a Isso. gente conseguir, né, se comunicar, conseguir sustentar um raciocínio ali com aquelas premissas lógicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente se contradizer, a gente também está dando sinais das nossas verdades. Só que essas Uhum. verdades só vão ser escutadas por âmbitos que eu imagino como o da psicanálise, que Sim. sejam esses âmbitos que reconheçam que tem ali um sujeito dividido que não controla o seu dizer. Então, Uhum. vamos dizer assim, é uma passagem, né, de um ambiente em que a contradição estava ali indesejável, colocada de escanteio, para um ambiente Rejeitada, né? aceitável, né? Para um ambiente em que diz, não, a contradição, ela tá, escuta ela, porque ela diz de uma verdade. Por mais que apareça isso, né, dessa contradição no dia a dia, mas eu vou entendendo, não sei se você concorda comigo, mas de que é importante, por exemplo, no campo da psicanálise, a diferença é que tem alguém ali que vai fazer uma leitura dessa contradição, né? Assim, tem algo que dessa escuta do analista em que vai ser um sinal, ou vai apontar uma direção ali para aquele tratamento, vamos dizer assim, né? Vai poder apontar para uma verdade ali do sujeito, se é que a gente pode dizer assim, nessa leitura da contradição a partir da psicanálise. É importante que tenha alguém ali que possa ler isso que o paciente está, né, dessa contradição que aparece ali, né? Eu concordo muito com você, né? E acho que só mesmo alguém como Freud poderia ter olhado para dados, fenômenos cotidianos e manifestações de linguagem e Uhum. demonstrar que tem um inconsciente e que não tem nada de patológico nisso, né? Na pesquisa, eu acho que a contradição ela vai passando muito próximo a essas manifestações de linguagem que a gente vê ali na psicopatologia da vida cotidiana, em que ele estava demonstrando o funcionamento do inconsciente fora da clínica, né? Então, Uhum. qual que é a diferença ali da gente poder escutar a contradição na clínica e escutar a contradição fora da clínica? Ela vai independentemente, né? Ela vai ali, ela está rolando, a gente está falando, está se contradizendo, e é muito rico porque, por exemplo, na clínica, ela acontece, muitas vezes analisando, ele solta essa contradição, mas é como se ele passasse adiante. Não tem Hum, necessariamente, né, um acento como tem o ato falho, que é aquela surpresa, né? hum, Muitas vezes vem acompanhado de, não, eu quis dizer outra coisa. A contradição parece que ela já é tão habituada, né, a ocorrer na nossa fala, a gente se reconhece como contraditório. O problema é que na clínica tem isso, né, da pessoa se contradizer e não cabe ao analista, não cabe ao procedimento de uma escuta flutuante apontar que, não, peraí, ou é isso ou é aquilo, ou é A hum, ou é B. Né? Não é isso que se faz na clínica, e não é isso também que se faz fora da clínica, porque, inclusive, se a gente vai lá e soterra as contradições, a gente perde algum acesso ao sujeito. Né? Então, por isso que eu acho tão rico, porque a contradição ela está ali o tempo todo, né? Uma vida cotidiana mesmo que está dando indícios do inconsciente. Só que essa escuta dela, eu fico pensando que no âmbito do entendimento que a gente faz do humano, ela me uhum, parece ser muito importante porque a gente está presumindo que o humano seja uma unidade uhum, coerente, controlada, que tem o poder sobre o que diz e que não se surpreende nem consigo, né? E a gente uhum, vai vendo que isso é o oposto. E a gente vive também um discurso de achatamento do que é que sejam as pessoas, né? A isso. gente tem aí reforço de Categorias, né? A própria, categorias, é o que a gente né? vê dos O manuais, né? discurso que a gente tem do eu é esse Uhum, eu, né? Do imaginário completamente inflacionado, uhum, que tem ali uma identidade muito assegurada sobre si. O que a contradição faz? Ela fura essa identidade o tempo todo, né? Ela vai uhum, mostrando que tem algo ali que não é suscetível a formar unidade.
que uhum. muito pelo contrário, né, diz de uma divisão que legitima essa pessoa poder se contradizer. Por isso que eu acho que a contradição é tão bonita, ela não pede licença, ela chega ali e aparece. Sim, sim, e quando você fala, né, do que o analista, como ele maneja isso, né, eu acho que essa é a grande sacada, assim, da psicanálise, de poder acolher isso. E aí a gente começa a entrar nesse campo, né, de uma divisão, né, por isso quando você diz que não existe essa noção de, não existe não, existe essa noção de unicidade, né, do indivíduo, e a gente vai por uma via a partir dessa divisão que aparece na fala, né, que a gente consegue escutar. Acho que o Freud e Lacan, né, posteriormente, vão trazendo muitos trabalhos, muitos avanços nesse sentido, né, para a gente pensar sobre essa divisão. Essa divisão ela vai aparecendo de muitas maneiras, né, e como você está dizendo da contradição, né, é importante poder acolher isso na clínica. Tem um trecho no teu livro que você fala, né, assim, dessa como os pacientes lidam com a contradição. Eles tentam explicar, né, o que eles estavam tentando dizer, né? E a gente sabe que numa análise não é disso que se trata, né? Não é das explicações, né? E é bonito na clínica que a gente vai vendo, né, esse procedimento, essa tentativa de esclarecimento, ela é uma tentativa que tem ali uma indicação de um conflito a ser solucionado, né, uma espécie de solução. Então, está acontecendo isso daqui que está me angustiando, aí aparece ali uma contradição, eu escuto essa contradição, então, peraí, eu preciso solucionar esse conflito e Hum, escolher entre A ou entre B. Como a nossa escuta é orientada para a escuta do conflito e para a definição, né, de que o conflito é constitutivo, ele sempre vai estar ali, então essa escuta, ela é inteira de modo a fazer com que a pessoa possa escutar a contradição e ficar com aquilo. Ela não hum, toma uma decisão sobre aquilo, ela não tem que fazer uma escolha, né, no sentido de que vai atender aquilo ali e vai deixar aquilo lá. Se isso vai resultar em uma escolha futuramente, né, até como solução de compromisso na neurose, isso vai vir do próprio paciente, né, mas não como uma orientação clínica. E esse procedimento, ele responde às nossas tradições, né, ocidentais, racionalistas, de tentar, de alguma maneira, né, não ver essas rachaduras no discurso, de uhum, supor que quando a gente, então, soluciona um conflito, o sofrimento acaba, a angústia acaba, a dúvida acaba, e não é isso que acontece, né? A contradição, eu acho ela também muito rica, porque quando a gente vai lá e se escuta contradizendo, ela é aquele furinho que pode dar possibilidade de uma mudança de opinião no futuro, né? uhum, Às tá. vezes tem uma ideia de que, então, eu como sujeito sou assim assado, e aparece algo ali e rompe algo que é para além do assim e do assado, e a gente tende a abafar isso ou isso, então inaugura algum tipo de quebra na ideia que a gente tem de si, né? Mas se Isso. a gente, de fato, né, acredita inconsciente, se a gente acredita que um sujeito ele possa se modificar, né, justamente no processo de escuta de si, então, a gente também acredita em uma transformação, né, em maneiras do Uhum, sujeito se reposicionar, né, uhum, e uhum, na sua vida. Então, a contradição, eu imagino que ela possa ir percorrer caminhos de fala muito mais de poder lidar e suportar o fato de que ela vai trazer duas verdades completamente opostas, do que tentar aplacar essa angústia e dizer, não, não, peraí, deixa eu entender aqui qual que eu vou ficar, porque as duas não dá, uhum, né? uhum, É muito legal, porque no livro eu fui fazendo uma pesquisa do que é uhum. que constava de contradição. E eu Tá. fiquei impressionada, porque, assim, desde os estudos sobre a histeria, até quando ele está ali com sua obra inacabada, que é o compêndio de psicanálise, né, que foi ali bem quando ele morreu, ele fala de contradição o tempo todo, e ele estabelece a vida psíquica é terreno de contradições. Você fez uma pesquisa muito interessante de poder mapear mesmo na obra, né, do que vai aparecendo, né, dessas ideias de contradição, em que momento aparece, em qual texto, né, tem todo um mapeamento mesmo na obra do Freud. Impressionante que, assim, ele vai mantendo essa ideia da contradição, inclusive quando ele sai da neurose. Tanto quando ele vai falando ali, né, da sua metapsicologia, Uhum,
quando ele vai falando da psicopatologia cotidiana ou quando ele vai trazendo, né, o funcionamento do inconsciente, eu imagino, né, a partir dessas ocorrências tão vastas da contradição na obra de Freud, que a gente possa olhar para ela como uma manifestação também ali de linguagem que dá sinais do inconsciente. Se você quiser comentar algo dessa diferença também, eu acho muito, muito interessante, assim, né? Da escuta e de escutar e ouvir, né? É legal que quem faz essa diferenciação é o Roland Barthes, né, de ouvir é diferente de escutar, e a gente consegue vivenciar essa diferenciação de modo muito vivo na clínica, né? Porque a Uhum. gente está falando de uma operação cognitiva de decifração dos sons que tocam o cérebro, né? E dali a gente extrai o que é que aquilo corresponde cognitivamente, né? Quando a gente está escutando na clínica, e se a gente, por exemplo, segue referenciais psicanalíticos lacanianos, a gente está fazendo uma escuta ali, né, da lei, da letra da lei, qual foi o significante que apareceu, por que que ele aparece, em que momento que ele aparece, o que que ele puxa na cadeia associativa, né? Então, não é uma escuta no sentido, né, disso que a gente vai processando na transcrição de um áudio, né? A gente não faz escuta do áudio de um falante, a gente escuta um falante aparecendo, inclusive naquilo que ele nem intencionou dizer. É muito legal porque o que Freud vai colocar também é que essa escuta ela não é guiada pelo parâmetro, né, de repetibilidade, de previsibilidade, por exemplo, que são parâmetros associados aos procedimentos científicos, né, de que então você tem que buscar ali orientar a sua escuta. Então, vamos supor, como se um paciente diante de nós falasse e a gente buscasse ali, né, identificar algo naquela escuta que correspondesse a algum tipo de hipótese, né, que fizesse Uhum. eco com algum tipo de pensamento prévio, e muito pelo contrário. A gente está na clínica para escutar a surpresa que pode advir dessa fala o tempo todo. Uhum. Ela não é orientada. Não é uma escuta que começa ali para detectar X ou Y. Uhum. Isso Uhum. é uma dimensão bastante aberta para a ideia da escuta, Uhum. né? Uhum. De que Uhum. se alargar e receber aquilo que em outros contextos talvez a pessoa não possa escutar. E com Lacan, principalmente, né? Assim também. Eu acho que pensar a linguagem, né? A definição do Lacan de consciente, né? Quando ele é muito explícito dessa relação com a linguagem, né? Vai dando aí para a gente uma direção interessante também, né? Tem uma parte no livro também que eu acho que você trouxe que é muito legal pensar essa divisão a partir da fala, com o que vem de enunciado e enunciação, né? É isso, assim, a fala ela está dividida, tem elementos ali do que a gente escuta disso, né? Não é uma escuta, por mais que o Freud trabalhe essa noção da escuta flutuante, né? Do que a gente vai mas tem uma direção dessa escuta, a gente precisa saber o que a gente vai escutar, né, nessa fala, e tem uma dimensão que interessa a gente, né, quando aparece isso de enunciado e enunciação, né, o sujeito da enunciação, e acho que isso é mais um elemento de divisão, né, do sujeito e que está atrelado a essa noção de contradição também, né, que você vai trazendo. Ah, legal isso que você enfatizou, né? Tem uma direção da escuta no sentido de poder transformá-la, né? Nessa escuta que subsidia um tratamento, né? Que faz pensar qual é a subjetividade do sujeito que está ali falando, né? E essa Uhum, escuta, ela vai estar atenta a sempre que haja esse desencontro, né? Do sujeito uhum, denunciado com o sujeito da enunciação, que nunca, na verdade, nunca há um encontro, né? A divisão isso. está posta ali. O que acontece é que em situações cotidianas pode ser que a gente tente ali, por um ideal racionalista, fazer coincidir, mas isso cai, né? Uhum. Justamente por sermos sujeitos, né, do inconsciente, isso vai cair toda hora. E aí eu lembrei outra coisa que você cita também no livro do Lacan, sobre o Lacan, que é que ele não está em busca da intenção do que foi dito, né? Ele está ali interessado de fato o que apareceu ali, né? Enquanto contradição, enquanto lapso, enquanto impossibilidade, né? Da fala, né? Do que surge do sujeito, né? Então não é uma situação muito interessante que está no livro que você traz,
que é isso, assim, ele não está interessado no que o paciente estava querendo dizer, né, nas intenções, né? Não é desse campo que a gente está interessado, a gente está interessado em poder apontar o que de fato apareceu ali, de contradição, né? De poder dizer, nossa, você percebe o que você acabou de dizer, né? De poder fazer ali, dar espaço para isso, né? Numa uma sociedade que o tempo todo tampona isso, não tem espaço para isso, né? Essa tensão permanente, né, que essa não correspondência com a imagem que a gente tem de si, com a intenção que a gente bota na fala, né, com o que a gente pressupõe ser como sujeito, essa não correspondência, se a gente pensar em âmbitos fora da clínica, é ela que vai dando notícias de é alguém que não tem muito uma identidade, alguém muito que não sabe de si, ou não sabe para onde ir. Não, muito pelo contrário, né? Esse é dado básico de subjetividade. A divisão ela é constitutiva e ela está aí para apontar que esse ideal, né, de alguém que vai ser e saber sobre si e vai ser fruto de certeza é um ideal, não acontece isso. E na clínica a gente consegue acolher isso como premissa ética, né? Escutar essa não correspondência como uma riqueza subjetiva e Tá não como bem-vindo. algo exato, Uhum, né? uhum. Não é algo que a pessoa tem que passar por cima como se não fosse nada. Também é isso, né? Eu acho legal a gente pensar que na clínica ela pode escutar a contradição e pensar ela, e não necessariamente deixar passar como se não fosse nada. E aí tem assim uma coisa que eu acho muito rica no livro, foi todo esse resgate que você faz da lógica, né? Pensar da lógica clássica, a lógica não clássica, do que é esse percurso que vai aparecendo, né? Assim, de mudanças. Até chegar a um intelectual brasileiro que eu não conhecia e que assim que parece que tem um espaço aí, tem algo muito importante, né, do trabalho desse intelectual, desse filósofo, né, acho que é Newton da Costa, é isso que você cita. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente fala o tempo todo, né, da lógica do inconsciente, né, do que é essa lógica que a gente fala. Essa questão da lógica foi muito curioso, porque eu jamais imaginei que eu precisasse passar por isso, e quando eu soube do Newton da Costa, assim, foi aquela coisa assim surpreendente, que beleza, né? Esse pioneirismo em outro campo do saber que não tem a ver com a psicanálise, mas qual que era a mensagem ali, né? A mensagem era de que ele escutou o que acontecia, que estava posto fora da teoria, ele alargou esse domínio, né? A questão teórica ali, o que o Newton da Costa promove? Ele questiona ali um modo de admitir contradições em sistemas lógicos, porque elas existiam, só que essas contradições, quando elas apareciam, se você, vamos dizer assim, está aplicando ali a lógica clássica, isso torna uma teoria inconsistente, né? Apresenta paradoxos que não podem ser aproveitados. Então, isso fica como se não correspondesse à teoria. O movimento que ele faz, que é um movimento ali na década de 60, e que advém justamente da formalização da lógica, que quando você vai tirando ali a substância das proposições e fazendo um procedimento de formalização com caracteres matemáticos, né, você vai dando, e assim, um parênteses, Lacan foi muito em busca disso, né, de formalizar a psicanálise com categorizações ali que resistissem, né, à substância de uma proposição. Imagino que não é à toa e passa por Newton da Costa. Eu conheci o Newton da Costa por conta desse procedimento que ele faz, né, de criar uma teoria completamente nova. Ele cria uma lógica completamente nova, que são as lógicas paraconsistentes, para acomodar as contradições que apareciam nos sistemas lógicos. Como que ele cria isso? Bom, ele é um cientista, ele é um lógico, um matemático que está ali escutando, né, está muito atento ao que vai acontecendo nas transformações da lógica. E é curioso porque tem uma entrevista que ele dá, né, para a revista Leitura Flutuante, em que ele vai relatando como que ele também estava atento aos sonhos dele. Ele sabia de Nossa. Freud, ele sabia da psicanálise, e ele percebia que os sonhos dele eram altamente contraditórios. Então ele começou a perceber que tinha algo acontecendo ali,
né, que se sustentava como existência, mas que estava fora de um domínio teórico. E ele, certamente, ele considera isso, né, como algo que o afeta a ponto de promover essa mudança. Não é, vamos dizer assim, majoritariamente o que afeta ele, porque ele estava vindo, né, de um interesse ali pela lógica, mas é muito bonito ver como ele reconhece a psicanálise e essa presença. O Newton da Costa, ele soube ler em Lacan que o procedimento que ele estava fazendo de teorização ali da psicanálise, né, quando ele vai falando que a mulher não existe, quando ele vai fazendo as suas teorizações sobre o falo, são teorizações dentro de uma lógica paraconsistente, que era justamente o procedimento que o Newton da Costa criou. E é tão interessante porque eu não consegui encontrar em minhas, né, assim, do que eu fui pesquisando e lendo, se houve de fato algum tipo de troca entre eles formal. O que eu sei é que o Newton da Costa tinha ali um olhar muito atento para o que Lacan estava fazendo, e Lacan admirava muito Newton da Costa, tanto que tem uma história de que quando ele foi para um congresso em Caracas na década de 80, ele chegou lá perguntando ao Newton da Costa e foi assim que ele descobriu que ele não era venezuelano, ele era brasileiro. Então tinha um desejo de Lacan de encontrar Newton da Costa, porque ele Nossa. também nutria ali uma admiração pelo trabalho dele. E aí, a partir disso, né, desse movimento que o Newton da Costa faz na lógica, ele criou uma lógica que sustenta, que admite contradições, né? A partir disso, a gente também consegue ter uma correspondência em outro campo do saber de que o inconsciente não é que ele seja o reino do ilógico, né? Ele tem ali uma lógica que o sustenta, mas que se a gente estiver olhando pelo prisma da lógica clássica, que é aquela lógica herdeira de Aristóteles, aí é como se fosse o reino do ilógico, porque ele não corresponde às premissas básicas, né? Dentre elas, o princípio da não contradição. Então, como que a contradição ela vai aparecendo aí, né, para a gente pensar filosoficamente dentro da lógica? Ela sempre existiu, só que quem é considerado como o grande formalizador, o grande teórico dela é Aristóteles, especialmente quando ele foi postulando sobre a não contradição no livro Gama da Metafísica. Só que aí a contradição ela ficou importante tanto para a metafísica quanto para a lógica, e ela se transformou num princípio norteador para se acessar o conhecimento e a verdade. E aí um princípio básico da lógica, né, é de que você não tem como, é impossível ter duas proposições contrárias entre si como verdadeiras. Se uma é verdadeira, a outra automaticamente é falsa. Uhum. Então, no princípio da não contradição, o que ele está dizendo é que haverá sempre um verdadeiro, né, que vai ali colocar o outro na condição Sobrepor de ao outro. falso, Uhum. e vai se sobrepor. E então, diante de uma contradição, para você chegar à verdade, ao conhecimento, você tem que superar essa contradição. E isso foi funcionando muito bem, só que é muito interessante que o Bertrand Russell, quando ele vai fazendo ali a história, né, da filosofia, ele vai colocando que essa questão da contradição, ela ficou tão firme e tão dogmática, é o que Aristóteles diz e pronto, e acabou, que muitos teóricos nem seguiram adiante com o que eles viam ali que não necessariamente correspondia. E o Aristóteles não foi o único que teorizou, que foi falando da contradição, Uhum. mas isso se manteve de uma maneira, né, por muitos e muitos anos, como se tá posto em pedra, né, e ninguém pode Uhum. modificar. Mas Uhum. Hegel questionou, Marx, Engels, todos eles foram colocando ali a contradição em outro lugar. É só a lógica contemporânea, que é quando ela vai fazendo um maior uso ali da abstração, né, e tirando essa substância das proposições, é que foi possível fazer esse movimento que o Newton da Costa fez. Que me parece que vai nessa direção de uma matematização, de alguma forma, né? Assim, tirar essa noção da substância e poder formalizar isso com as letras, né? Com, enfim, com o que a gente vê, o que o Lacan vai fazendo, né? Também. Exatamente. Quando eles vão matematizando ali, eles conseguem abrir, né, proposições, conseguem acomodar o que antes não cabia,
e alargar, inclusive, os limites teóricos do que era uma lógica, né? Isso que o Newton da Costa faz, e que não só ele, como outros teóricos em outros países, tinha uma movimentação ali na década de 60 nesse sentido, é justamente poder fazer um alargamento da noção de lógica, né? Hum. E isso, para a gente, cai como uma luva, pensando que o inconsciente tem sua lógica, tem suas leis, né? É regido de uma maneira, e só não corresponde com a lógica que a gente considera que não pode haver contradição, que tem que ter princípios de causalidade. Não é dessa lógica que a gente está falando quando a gente fala do inconsciente. Que vai na contramão de um argumento que a gente vê ainda, inclusive no nosso campo, né, de que não existe uma lógica do inconsciente e que por muito tempo, né, se pensou o inconsciente como esse reino selvagem, vamos dizer assim, de alguma forma, né, é muito caótico nesse sentido, que não existisse leis. E eu acho interessante como o Lacan vai trazendo a lei do significante nesse sentido, né, que é uma direção para a gente poder escutar, né, o do que aparece desse inconsciente, né? Então tem de fato aí uma lógica. Freud traz um pouco essa noção da atemporalidade, depois a gente com Lacan vai entendendo um pouco do que, então, mas espera aí, que tempo é esse do inconsciente, né? Será que é atemporal ou a gente tem uma temporalidade? O Lacan vai trazendo do après-coup, vai trazendo, né, do só depois, como que é isso, né? E eu fiquei, assim, pensando no Newton da Costa, assim, como que a gente não... Eu nunca tive notícias, né, desse autor, assim, então fiquei mais ainda curiosa para ler, para pensar mais sobre a lógica, né, que eu acho que ajuda muita gente a construir aí um entendimento melhor até do próprio inconsciente, né? Pelo menos a minha percepção é essa. Fiquei muito contente de poder saber desse pioneirismo dele, né? Uhum. O que ele vai fazendo ali nos sistemas lógicos, eu estava lendo, né, onde que esses sistemas de lógica paraconsistente são utilizados, né, e aí são, por exemplo, muito utilizados na aeronáutica, em sistemas super complexos, né, então ele realmente fica ali num campo da lógica que talvez não faça, vamos dizer assim, encontro com as nossas operações de linguagem, mas é uma lógica que passa a subsidiar a sustentação justamente de que há lei, de que há um funcionamento regido por leis, né? E parece que era esse movimento que Lacan buscava fazer e deve estar em aberto, né? Uhum. Que pode ser retomado, assim, tem alguns artigos muito interessantes sobre a questão da lógica do inconsciente. Eu não entrei neles, né? Uhum, Não uhum. era a ideia do livro, mas que Isso. mostram aí as consequências desse pioneirismo do Newton da Costa, inclusive para esse procedimento, né, de sustentação de que o inconsciente tem lógica. Ele Isso. não é o reino do absurdo, por mais que a gente sustente os absurdos produzidos em um Isso. sonho. E tem um texto do Freud que, na verdade, eu não sabia que esse texto era uma resenha de um livro de um outro autor, né? Que é o texto, né, dos que fala dos sentidos antitéticos, né, das palavras primitivas, né, que traz essa noção de uma certa ambiguidade nas palavras, né, em algumas línguas antigas, né? E aí, não sei se você quiser comentar um pouquinho disso, que eu achei super interessante, e depois o Benveniste vem trazer aí alguma coisa de uma crítica, né, a alguma leitura disso, né, do que o Freud faz. É um texto bem interessante. O Freud, inclusive, mantém o nome da resenha com o mesmo nome do texto, né, sobre o sentido antitético das palavras primitivas, e é Uhum. de um filólogo chamado Karl Abel, em que ele está ali colocando como que algumas palavras têm em sua própria composição a afirmação e a negação, né, simultaneamente. Exato. E é muito rico, porque ele vai pegando assim dessas palavras e vai usando desses fundamentos para teorizar ali que há um inconsciente, né, que sustenta essa formulação dentro de uma palavra. Só que aí o que o Benveniste, como um linguista, vai criticar é que quando Freud ele destaca o sentido antitético dessas palavras, ele situa essa questão, né, das palavras primitivas. Hum. Houvesse em palavras antigas de um tempo anterior, uma composição que era daquela forma porque era de um tempo anterior, e não pelo fato de que isso permanece, porque se a gente considera
que a linguagem tem ali uma estrutura, isso não se modifica com o tempo, né? Uhum. O Uhum. Benveniste, ele seguiu o estruturalismo ali de Saussure. E aí o que ele vai fazendo é demonstrar, né, que isso se mantém com o tempo. Uhum. Ele vai considerando isso como palavras arcaicas, mas não primitivas, porque também primitivas dariam uma ideia de que vai ter ali uma evolução. Isso. E de que, e se a gente está sustentando que o inconsciente ele tem um funcionamento ali, né, regido por uma estruturação, né, tal qual a linguagem, isso também não casa com a ideia de uma evolução. Ele faz uma crítica muito fina, ele está criticando Abel, mas ele também critica Freud numa É. espécie assim de, pô, Freud, você caiu nessa. Isso. Freud não Isso. é linguista, né? Mas é Aham. interessante porque o Abel, ele não era, pelo que eu fui lendo, assim, e eu lembro das conversas também nas aulas do mestrado, ele não era um linguista considerado, assim, como de renome ou alguém que subsidiasse teorias, mas foi interessante porque alguém como Freud pôde ler ali uma novidade muito legal, né, e muito importante para sustentar a ideia do inconsciente, mas que aí deixa essa crítica, essa ressalva que precisa ser feita. As palavras antitéticas não são antitéticas em sua primitividade, porque tem um tempo Uhum. ali. Elas Uhum. são Uhum. antitéticas porque estão correspondendo a algo estrutural. Uhum. E tanto é que a gente tem isso e a gente pode pensar na situação do infamiliar. Com o texto do Freud, do que você disse, que eu acho super importante a crítica, né, que foi feita dessa leitura das palavras primitivas, né? Então, que pelo que você está dizendo, pelo que eu entendi no livro, é que a crítica do Benveniste foi no sentido de, bom, a gente não deve considerar uma cronologia, no sentido de que isso é arcaico, é primitivo, e que isso não acontece mais, isso, né, é do passado, de alguma forma assim, tem uma cronologia em jogo. Essa noção de evolução, né, eu acho que foi uma crítica bem importante para a gente ter até hoje assim em mente, né, essa coisa da evolução e pensar que a gente vai fazer essa leitura de coisas, de escutar o paciente dentro de uma perspectiva evolucionista, né, e eu acho que não passa por aí, né? É bem legal isso que você recorta, porque essa ideia evolucionista, ela simplesmente contrapõe a tudo que a psicanálise, né, diz do sujeito, Uhum, passa para uma ideia de desenvolvimento, de que vai se passar a outra coisa, né, numa ideia ali de que sai da estrutura, né? Então, uhum, uhum. claro que com o Lacan, né, essa ideia do estruturalismo aparece na psicanálise, que não é uma ideia que aparece com outros teóricos pós-freudianos, né? Uhum. É ali quem for seguir essa ideia de que há uma estruturação. É estranho a ideia de que, então, evolutivamente, o inconsciente vai passar a ser outra coisa, né? Isso, isso. Acho que essa é a grande sacada do Lacan quando ele resolve trabalhar essa formalização e trazer essa noção de estrutura, que é assim fundamental, né, para a gente poder pensar, inclusive o diagnóstico, né, assim, a hipótese diagnóstica, né, a partir da escuta, né, do sujeito, a partir da escuta dos pacientes. E aí você falou do infamiliar. Não encontrei o momento em que Freud trouxesse o infamiliar como mais um exemplo de sentido antitético, e dá para a gente pensar dessa forma, né? Uhum, Inclusive, no texto que saiu pela Editora Autêntica, o Gilson Iannini e o Pedro Eliodoro Tavares, eles fundamentam isso, né? Eis aqui uma palavra de sentido antitético, porque o infamiliar compreende em uma palavra o desconhecido e o familiar, né? Nessa ideia, justamente ali da palavra, ela é formada, né, por esse prefixo do in, que uhum, colocado familiar faz ali, estabelece uma relação de oposição, só que o uhum, conceito ele foi criado justamente, né, a partir ali do contato extremamente generoso que Freud tinha com a literatura, né, de mostrar que a literatura estava sempre antecipada, né, ao que a psicanálise ia descobrir depois, e ele está ali se havendo com o conto do Homem da Areia, e ele uhum. ele cria uma categorização teórica riquíssima ali, né, para a arte, para a clínica, que é esse encontro de um estranhamento no outro de algo de si.
Isso. né? Que só tem contato a partir da relação com o outro e que mostra algo que está ali desconhecido e supostamente fora no outro, mas que remete ao familiar, ao conhecido. Então, o infamiliar traz na própria composição a contradição, né? O Exato, dentro e o fora, exato. E o, criar o familiar. Uhum. Não, e eu acho que se a gente pegar na história aí dessa tradução dessa palavra, né, ela já foi assim super, né, tem toda uma polêmica envolvida desde como foi traduzida, depois de chegar nesse termo, né, infamiliar, que eu acho que é um pouco mais recente, se eu não me engano, né, de poder chegar nessa Sim, tradução. ele é um termo bem recente, né? Dessas novas traduções. Tem essa tradução do infamiliar, do Pedro Leodoro Tavares. Agora eu quero até confirmar se ele assina a tradução do termo ou a revisão, mas eu tenho quase certeza que a tradução do termo é dele. E Uhum. depois também o Paulo Sérgio de Souza Júnior, quero até confirmar o nome, mas eu tenho quase certeza que é isso. Ele traduz como incômodo, né? Também Hum. legal que saiu pela editora Blucher. Não Eu acho sabia. que a gente considerar que são duas traduções que trazem ali o fato de que há condensação da ideia em uma palavra. A gente lidava com o estranho, né? Estranho. Tinha ali uma condensação, mas não Uhum. trazia o que significa essa partícula, né, do Han e do Heimlich no alemão. Uhum. Uhum. Tinha o estranho familiar, que era uma composição que dava essa ideia, Isso. né? Então, acho que são duas traduções recentes muito legais para a gente poder pensar essa condensação que não é só característica da língua alemã, também foi possível Uhum. o neologismo brasileiro para acomodar isso, no caso do infamiliar, né? Ou trazer ali uma palavra como incômodo também que condensa isso, porque o in também está para fora do cômodo, né? Uhum, uhum. É, é. Não, é bem interessante pensar essa questão do infamiliar dessa questão das palavras, do que cabe, da ambiguidade disso, né? E do que você conta, né, no livro, assim, principalmente a partir desse texto do Freud, né, desse movimento nas línguas, né, de irem eliminando essa ambiguidade, né? Assim, isso para servir à comunicação, né? Assim, justamente para poder servir a comunicação e na psicanálise a gente vai, né, no sentido aí diferente, né, poder acolher isso. Bom, acho que dos tópicos, Amanda, assim, que me chamaram a atenção, tem muita coisa no livro, muita coisa interessante. Eu aprendi muito, assim, a cada capítulo. Eu queria te agradecer, assim, por ter topado. Eu ainda estou aprendendo muita coisa aqui dessa questão da lógica. Eu acho incrível poder pensar isso e só enriquece, né, a nossa construção aí de entendimento de inconsciente. Eu que agradeço, Mari, que leitura atenciosa, nossa, para mim é uma honra, né? Fico muito feliz com essa interlocução, com as conversas que a gente pode ter a partir delas, sempre no sentido de uma abertura, nunca de um fechamento. Então, é um privilégio poder conversar sobre o livro, sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a contradição, e com uma escuta tão legal, tão atenta como a sua.